justificação somente pela fé em Cristo. Algumas notas introdutórias. A palavra justificar é um termo judicial que significa absolver, declarar justo, ou pronunciar sentença de aceitação. Nenhum juiz tem o direito de absolver o culpado ou condenar o inocente. E para que a justiça seja exercida, o julgamento deve estar de acordo com este princípio. Condena-se o culpado e absolve-se o inocente. No Velho Testamento tem um texto que está em Deuteronômio 25:1, que expressa bem esse fundamento. Aqui diz o texto: em havendo contenda entre alguns, e viere a juízo, os juízes os julgarão justificando ao justo e condenando ao culpado. Lá no passado, Deuteronômio, Deus já deixou bem evidente esse princípio que deveria reger não somente a espiritualidade, mas também a sociedade judaica, e não somente ela. O princípio da justiça não é somente para a igreja, não somente para o crente, mas para toda a sociedade. Quando Deus, como juiz santo e justo, senta-se para julgar os homens, seu julgamento deve ser feito de acordo com a verdade e justiça. Deus precisa justificar o inocente e condenar o culpado. E aqui nós chegamos num grande dilema. Esta lei é tão inflexível que deu origem ao que se poderia chamar de, entre aspas, o maior enigma já enfrentado. O maior enigma já enfrentado. Como Deus, sendo santo e justo, tenta aceitar os pecadores em sua presença, como pode Deus ser justo e ao mesmo tempo justificar pecadores? Como que ao mesmo tempo? Porque quando nós falamos que Deus é justo, isso não quer dizer que parte de Deus é justiça. O ser, Deus é essencialmente, na sua natureza e essência, Deus é justiça. E ao mesmo tempo, sendo tão justo e justiça, Ele também agora decide justificar miseráveis e miseráveis pecadores. Primeiro ponto: o estado do homem após a queda. Não tem como tratar desse tema tão importantíssimo e urgente que é a justificação pela fé, se não voltarmos a examinar o homem. Eu fiz isto aqui naquele culto de ceia, e preciso voltar de novo a essa questão. O estado do homem após a queda. Nós não temos como fugir desse caminho. Porque se o homem não for examinado, e eu me refiro a mim, a vocês e a todos, porque se o homem não for examinado, e se não vier à sua mente, e para chegar à sua mente só através do Espírito Santo de Deus, para que ele veja a si mesmo do modo que Deus vê. Vamos aqui então uma pequena amostragem que está na Bíblia. Primeiro, a maldade rapidamente se multiplicou após a queda. Gênesis capítulo 6, verso 5, diz o seguinte: viu o Senhor, aqui não é o homem vendo, o texto é claríssimo. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo desígnio do seu coração. Multiplicação de iniquidade, e que os seus desígnios, as suas vontades, motivações, pensamentos, planos,
Tudo no seu coração estava continuamente mal. 2. Toda a terra ficou corrompida. Corrupção não é um problema só agora na classe política e outras classes no Brasil. A corrupção está mais perto do que nós pensamos no nosso coração. E aqui diz então que toda a terra ficou corrompida, homens, estruturas, tudo e todos. Gênesis 6, 11 e 12. A terra estava corrompida à vista de Deus. De novo, como no versículo anterior aqui fala o seguinte: à vista, viu Deus, diante de Deus. Uma coisa é como nós enxergamos a terra. Outra coisa é como Deus enxerga a terra. A terra estava corrompida à vista de Deus, cheia de violência, e viu Deus, de novo, viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. 3. O estado degradante da raça humana, apresentado pelo apóstolo Paulo em Romanos capítulo 3, 9 a 18. De novo, eu vou ler aqui alguns pontos desse texto. Verso 10. Não há justo nem um sequer. 11. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. 12. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. 13. A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua uva de engano, veneno de víbora está nos seus lábios. Posso continuar? Ou essa lista está muito pesada? 14. A boca eles a têm cheia de maldição e de amargura. 15. São seus pés velozes para derramar sangue. 16. Nos seus caminhos há destruição e miséria. 17. Desconhece o caminho da paz. 18. Não há temor de Deus diante de seus olhos. E voltando ao verso 9, parte B, eu fiz aqui um trocadilho. Paulo diz que todos foram colocados por Deus numa posição, num estado debaixo do pecado. Tudo, e não escapa a ninguém. Você vai perceber que esse texto aqui, propositalmente por Paulo, inspirado por Deus, aqui usa uma expressão todo. Todo. Nenhum sequer. Ele volta a repetir, nenhum sequer, não há escape. Tudo, todos, todas as estruturas humanas na sociedade brasileira e em todas as culturas, até as mais evoluídas, entre aspas, tudo foi colocado debaixo, não só debaixo, tudo foi colocado numa posição, num estado. Fala-se que a pessoa está num estado febril. Qual o estado da pessoa? Está doente. Aqui todos foram colocados debaixo, sob o poder do pecado. Bem, se o homem é isto, e infinitamente mais, vamos para o ponto 2. Algumas consequências da corrupção humana. Qual é o princípio da lei? Cometeu delito, você precisa restituir a sociedade. É um dos fundamentos do direito. Cometeu delito, seja contra quem você cometeu, ou se cometeu contra a sociedade, você precisa restituir, você precisa pagar, seja com dinheiro ou seja com sentença que você vai para a cadeia. Algumas consequências da corrupção humana. Vou citar algumas. A lista é bem grande. 1. Morte física. Gênesis 3:19b diz:
porque tu és pó, e ao pó tornarás. Desse princípio não escapa presidente, não escapa pastor, não escapa apóstolo. Ninguém escapa do princípio da morte física. Tu és pó, e ao pó voltarás, em consequência do pecado e desse estado de pecaminosidade. 2. Morte espiritual. Efésios 2, 1b, afirma: estando vós mortos em vossos delitos e pecados. Aqui não é mortos fisicamente, não. Estando vós mortos em vossos delitos e pecados. 3. Morte eterna. Diz Apocalipse 2,11, aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de modo algum sofrerá a segunda morte. O vencedor não sofrerá a segunda morte. Que morte que é essa? É a morte eterna, que também podemos encontrar em Apocalipse capítulo de número 20, versos 14 e 15. 4. Uma outra consequência: destituídos da glória de Deus. Na Bíblia corrigida e revisada, Romanos 3, 23 afirma: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. A destituição foi lá atrás, a partir da queda, mas também o é porque nós pecamos. A nossa culpabilidade não é somente o efeito do pecado original. Não é e não é mesmo. Nós somos culpados e muito culpados, não só pelos pecados lá. É muito fácil jogar a conta só nas costas de Adão e Eva. Nós também temos culpa no cartório. Nós pecamos, não assumimos verbalmente e gostamos de pecar. Não assumimos. Nós gostamos de pecar. Quando Deus nos visita, olhamos a coisa de uma perspectiva diferente. Seguindo aqui. 5. Separados de Deus. Isaías 59, 2 afirma, na NVI: mas as suas maldades separam vocês do seu Deus. Os seus pecados escondem de vocês o rosto dele, e por isso ele não os ouvirá. Uma das coisas mais importantes, porque Deus nos criou, foi justamente gozar a presença dele. Gozar comunhão com Deus. Mas uma das consequências foi justamente separação de Deus. No estado natural, o homem está separado, definitivamente separado. Ele não pode gozar comunhão com Deus no seu estado de pecado. 6. Estão sob a ira de Deus. Romanos 1,18 afirma: a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. A ira de Deus não é um tema benquisto. A cristandade tem uma dificuldade enorme de ver no imensurável amor de Deus ira. E não adianta. É muito complicado para nós entender profundamente como funciona, lá na essência, um Deus tão amoroso e ao mesmo tempo irado. A questão é que nós olhamos a ira na nossa perspectiva. E a ira de Deus se traduz em juízo. A resposta desse Deus santo e justo ao pecador é a ira. E o problema é que a pessoa, na sua condição natural, viverá e morrerá debaixo da ira de Deus.
7. Doenças. Uma das consequências da queda, da pecaminosidade, são as doenças. Doenças não fizeram parte do plano lá no Éden. A partir de então, as doenças entraram. Agora, eu quero chamar a atenção para um texto onde relaciona a doença com o problema do pecado. Eu me refiro a João 5,14. Aquela história de um homem que era coxo, paralítico há 38 anos, e aqui diz o texto sagrado. Mais tarde Jesus o encontrou no templo e disse: olhe, você que está curado, não volte a pecar. Olha o texto, olha os detalhes. Você está curado, não volte, aqui não é por inferência, não volte a pecar para que algo pior não lhe aconteça. Nesse texto sagrado aqui, nesse texto sagrado, não quer dizer que em todas as doenças é o mesmo fundamento, não. Mas nesse caso aqui, e sabemos que não somente nesse caso, a doença daquele homem que o levou a ficar coxo foi em função de pecados. Cuidado, você está curado, pode ficar pior. E 8, prisões demoníacas. Uma das consequências do pecado, desse estado do homem, são as prisões demoníacas. 2 Timóteo 2,26, a palavra afirma: para que assim voltem à sobriedade e escapem da armadilha. Tem uma versão que fala laços do diabo, que os aprisionou para fazer o quê? A sua vontade. Aqui diz que literalmente, nós sabemos como é verdade, olhando principalmente nos evangelhos e atos. O diabo aprisiona pessoas para fazer a vontade dele, o diabo. 3.3. Tentativa do homem de justificar, tentativas do homem de justificar a si mesmo. Romanos 10:3 afirma: porquanto, ignorando a justiça que vem de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se submeteram à justiça de Deus. Romanos 10:3. Alguns exemplos. Adão e Eva, quando pecaram, quando Deus foi visitá-los, eles colheram folhas e cobriram a nudez. Ao cobrir a nudez, não era só uma questão de vergonha, era também uma tentativa de justificar a si mesmo. A ideia do cobrir está na Bíblia diretamente relacionado também à expiação no Antigo Testamento. O cobrir o pecado, o tampar o pecado. Em Cristo o pecado não é tampado, não é coberto, ele é afastado, ele é redimido, ele é anulado. Nações pagãs, desde que o mundo é mundo, no meio pagão, nações pagãs, sempre tentaram aplacar a ira de algum deus pagão através de sacrifício. Usava-se sacrifício até de pessoas. O próprio Manassés, avô de Josias, sacrificou filhos. Ele era rei de Israel. Sacrifícios a deuses. Isso é antigo, muito antigo. Os judeus e os seus ritos religiosos também tentaram justificar a si mesmos. Nós vamos perceber que a igreja gentílica teve muitas dificuldades. Exemplo, quando Paulo chegou à Galácia, Pedro estava com Paulo e passou a viver como viviam os gentios. Mas de repente chega um grupo de Jerusalém, Pedro mudou, Paulo precisou realmente enfrentá-lo testa a testa. Para aí. Enquanto você estava aqui e não tinha espias, você vivia como um gentil.
Agora, porque chegaram os espias lá de Jerusalém, você vai mudar de comportamento, camarada? Naquele momento ficou evidente que a questão dos judaizantes, a tentativa de impor vários princípios da lei cerimonial dada a Moisés, não princípios da lei moral, mas da lei cerimonial, tentaram impor à igreja gentílica e mais um caminhão de ritos inventados pelos judeus. As indulgências da Idade Média. Nós conhecemos a história. E nós sabemos que a igreja da Idade Média, a igreja oficial da Idade Média, saiu do útero da igreja cristã lá pelo terceiro século. Quando chegou na Idade Média, a coisa desandou tanto que agora então, para resolver algumas situações, era preciso pagar. Criou-se inclusive listas definindo o valor, até para os sacerdotes. Os seus pecados também havia cotas de quanto teria que pagar para justificar a si mesmo diante de Deus. E no meio desse bojo aqui, vieram também o quê? As penitências. E penitências, e Martinho Lutero que o diga. Mas também nessas tentativas do homem de justificar a si mesmo, nós temos que lembrar que hoje também tem muitas indulgências e penitências no meio da igreja evangélica. E como tem, a lista é muito grande. Algumas são escancaradas, outras sutis. O problema é que essas indulgências e penitências, chamamos-as de evangélicas, elas criam conceitos, elas formulam princípios, muda a mentalidade de uma igreja e pode mudar a mentalidade de uma geração. E quando isso cria uma estrutura de mentalidade, arrancar isso não é brincadeira. Talvez vai demorar séculos para mudar uma mentalidade. Isso gera, repito, isso gera conceitos, e conceitos pode provocar uma mudança de mentalidade e afetar até gerações, a tal ponto que lá na frente, aquele que nasceu numa certa igreja evangélica vai achar que aquilo é a coisa mais normal, mais natural, e vocês e eu que somos hereges. Por não ter abraçado aqueles princípios na nossa geração. Todas as tentativas de redimir a si mesmo aos olhos de Deus são como que trapos de imundícia, fogo estranho e abominação que provoca a Deus. Tudo para Deus é como que provocação. Quarto ponto. A justiça de Deus se manifestou em Cristo e ponto final. 2 Coríntios 5:21. Aquele que não conheceu o pecado, ele se fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Quando o texto afirma que ele se fez pecado, cuidado. Isso quer dizer que quando ele afirma aqui o texto que ele se fez pecado, é que ele assumiu a nossa pecaminosidade na cruz. Lá na cruz, ele assumiu a nossa pecaminosidade em relação àqueles que teriam seus pecados redimidos através da sua conversão a Cristo. Isso não quer dizer que essa imputação é por atacado, não. Há um pensamento que essa imputação é por atacado, ou seja, todos os seres humanos, de todas as épocas, independentemente de converter ou não, recebeu o benefício do perdão, vírgula.
tem que ser precedido de arrependimento, contrição, humilhação, novo nascimento e por aí afora. Continuando, Isaías. Isso, Isaías 53:5 afirma: mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. Preocupa não, Silvio, quando fala de pecado a coisa escurece mesmo. Estou enxergando bem. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Atenção, seguindo verso 11. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento justificará a muitos, não a todos. Porque as iniquidades deles levará sobre si. E ainda Filipenses 3:9. E ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo. A justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Eu vou ler de novo esse texto. Estou em Filipenses 3:9. E ser encontrado nele, Cristo. Olha bem, olha o texto. E ser é para você, para mim também. E ser encontrado nele. Não tenho a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo. A justiça que procede de Deus se baseia na fé. E eu quero então nesse momento concluir com alguns pensamentos. Não temos como realmente duvidar que uma das coisas que estão realmente nos atacando é a questão do antropocentrismo, o homem no centro. O gravitar gravita em volta do homem. E nessa síndrome é mais ou menos o seguinte: eu fiz, eu queria e a glória é minha. É gravitando em volta do homem, e isso entrou na igreja. São cultos antropocentrismos, antropocentristas. O homem no centro. O louvor voltado para exaltar o homem. A pregação voltada para glorificar e exaltar o homem. A igreja se movimentando para colocar o homem na posição que nunca Deus lhe concedeu. É o homem no centro. É o centro das atenções, dos cuidados, tudo na igreja voltada para satisfazer as mais profundas ambições, vaidades e caprichos do homem. E se mexer comigo, eu vou para uma outra igreja. Conhece essa frase? Lá em Brasília não a encontramos nunca. Se mexer comigo, eu vou encontrar uma igreja que cante na minha cartilha, que toca a minha música e que sacia os meus ouvidos. Como diria Ortiz,
o evangelho dos santos evangélicos, o quinto evangelho. Ortiz diz que tem um quinto evangelho, o evangelho dos santos evangélicos. Mas a minha Bíblia afirma em Romanos 11:35. Ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Quem foi que deu alguma coisa a Deus para que Deus lhe possa restituir? Você já deu alguma coisa a Deus? Se é que deu, está esperando restituição? O que é que Deus te deve? Por que que Ele te deve? Eu não posso esquecer que esse Deus criou os céus, criou a terra, criou você, criou tudo que existe nesse planeta e em todo o cosmos. É o dono do ouro e da prata. Não tem no seu vocabulário a palavra impossível, tudo pode. Deus não deve a você e a mim absolutamente nada a não ser nos punir, nos castigar pelos nossos muitos pecados, mas na cruz a encrenca é resolvida. Chama sua atenção agora para a crise, estou nas conclusões, do profeta Abacuque. Profeta Abacuque, homem de Deus, e profetas também têm as suas crises, e acho que pastor também tem as suas crises. E ele estava em parafusos, porque a nação israelita estava numa degradação espiritual, moral terrível. E ele então, no seu senso de justiça, ele começou a mandar uns recados para Deus. Mas Deus, o Senhor não vai castigar Israel. O Senhor é santo, está na Bíblia isso, amado. O Senhor é santo, de olhos. Como é que o Senhor pode contemplar o estado de Israel e não vai fazer nada? Deus disse, espera, eu vou te responder. E como Deus é doutor em provocar mais crises, ele diz, eu vou enviar os caldeus. Aí a crise de Abacuque aumentou, mas para aí, Deus. O Senhor vai usar um pior para bater no menos pior? O Senhor vai pegar uma nação ímpia, pecadora, pagã, para disciplinar o teu povo? Aí, nós chegamos em Abacuque, capítulo 2, versos de 1 a 4. O que foi que ele fez? Ele afirma aqui que ele iria para a torre de vigia, para ouvir qual era a resposta de Deus diante desse grande enigma. Como que vai usar o pior para julgar o menos pior? Estou lendo aqui esse texto. Por-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza, vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei da minha queixa. O Senhor me respondeu, verso 2, Deus responde, sabia disso? Provavelmente não do modo como nós queremos, ou nem sempre. O Senhor me respondeu e disse, escreve a visão, grava sobre tábuas, para que a possa ler até quem passa correndo. Verso 3. Porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado. Mas se apressa para o fim, e não falhará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá e não tardará. E agora vem o centro, que é o verso 4. Eis o soberbo. É Deus falando. Não é o profeta. É Deus falando. Eis o soberbo.
sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela fé. Mas o justo viverá pela fé. E justamente Romanos 1,17, Paulo vai lá em Abacuque 2,4, do meio da crise de Abacuque, e pega a resposta que Deus deu a ele, e Paulo colocou, está em nossa Bíblia, em Romanos 1,17, o justo viverá pela fé. E foi justamente esse versículo que incendiou a alma do professor de teologia, Lutero. Lutero vivia uma crise sem precedentes. Vivia em penitências, indulgências. Tinha dia que Lutero confessava várias vezes o mesmo pecado e não conseguia se sentir absolvido por Deus. E como ele era professor naquela ocasião de Romanos, quando ele chegou aqui, que ele já tinha passado aqui várias vezes, mas se o Espírito Santo não falar, não visitar e não ministrar, é letra morta. É letra morta. Mas naquele dia o Espírito Santo pegou esse texto, incendiou o pai da Reforma Protestante, e aí nasceu-se um homem que iria abalar a Alemanha, iria abalar a Europa, através da fundamentação, colocou lá na porta do castelo de Wittenberg, em uma das suas teses, que justificação somente pela fé. Só que essa fé que recebemos no dia da nossa conversão, ela precisa avançar em outras áreas, e aqui eu volto de novo ao profeta em crise. E parece que ele superou a crise. Eu me refiro ao texto que o meu querido colaborador vai colocar para nós, em Abacuque, capítulo 3, versos 16 a 19, e vocês daqui a pouco vai repetir comigo, 17, 18 e 19, na revista atualizada. Aqui fala o seguinte: ouviu e o meu íntimo se comoveu. É ele falando sobre o que Deus fez na vida dele. A sua voz tremeram os meus lábios, entrou a podridão nos meus ossos e os joelhos me vacilaram, pois em silêncio devo esperar o dia da angústia que virá contra o povo que nos acomete. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Todavia, eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como os da corça, e me faz andar altaneiramente. Ou seja, 2, 1 a 4, Deus disse sobre o soberbo, e Deus conclui no 4, o justo verá pela fé. E agora esse homem em crise responde o seguinte: ainda que a fé do justo vai remessá-lo a enfrentar os piores túneis da vida, mesmo que seja acometido por doenças físicas ou psíquicas, mesmo que tenha que estar numa UTI enfrentando uma doença terrível, mesmo que lhe falte o emprego, mesmo que os seus amigos o abandonem, mesmo que levante calúnias contra ele, mesmo que jogue no rosto dele coisas que ele não fez, mesmo que ele seja abandonado, ele vai dizer: o justo vive pela fé.
O justo vive pela fé. Não vou entrar no caminho das penitências. Não vou entrar no caminho de qualquer indulgência. Eu vou viver pela fé e vou lembrar do que disse também o atribulado servo de Deus Jó, lá em 19:25. Pela fé, parafraseando Jó, pela fé, eu sei que o meu Redentor, ele vive. Pela fé, eu sei que mais cedo ou mais tarde, ele vai levantar. Pela fé, eu sei que mais cedo ou mais tarde, ele vai me honrar. Eu sei que mais cedo ou mais tarde, pela fé, eu vou poder dizer ao Senhor, eu combati o bom combate e guardei a fé. Eu guardei a fé que nasceu lá na justificação pela fé, porque o justo vive pela fé. Eu queria que você ficasse em pé comigo. Vamos ler em uma só voz. Abacuque 3, 17 ao 19. E não há um outro caminho. Não há um outro remédio. Não temos uma segunda opção. Não há uma outra coisa que funciona. Não existe saída fácil no caminho da fé. Não há caminho fácil, caminho da fé. Mas é o único caminho. É o único caminho que Deus é glorificado. Sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus. Vamos lá? Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimentos, as oliveiras sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como os da corça, e me faz andar altaneiramente. Aqui diz, todavia eu, é ele dizer, todavia eu. Espero que o outro sim, mas eu vou seguir esse caminho. Eu espero que todos percorram esse caminho, mas eu vou seguir esse caminho pela fé. Não vou sair desse caminho. Vou ficar no caminho da fé. Repito, vou ficar no caminho da fé. Se faltar a doença, vou continuar. Se vier a doença, vou continuar no caminho da fé. Se vier a luta, vou continuar na fé. Se eu não puder correr, vou andar. Se não conseguir andar, eu vou me arrastar. E se não conseguir me arrastar, alguém da igreja vai me encarregar. Mas eu não vou sair do caminho da fé. Eu vou honrar o meu Salvador. Eu vou honrar aquele que morreu para que eu fosse justificado pela fé. Eu vou exaltar o meu Senhor e vou batalhar a fé até o final. Eu posso chamar o pessoal do louvor, Senhor, para um cântico aqui nesse momento. Um cântico. Nosso Deus, nosso Pai. Que haja aplicação prática desse grande tema na nossa vida, Senhor. Que não seja só o aspecto teológico, não só o aspecto, ó Senhor, literário, mas que haja prática em nossa vida. Que isso seja aplicado a você, menina, menino, adulto, ancião, adolescente, aplicado no seu dia a dia. Aplicado no seu casamento, na sua família, na sua carreira profissional, acadêmica, em cada esfera da sua vida. Que isso seja aplicado a algo palpável na sua vida, o viver
na perspectiva que eu sei que o meu Redentor vive e Ele vai honrar a fé que Ele colocou no meu coração. Ele vai honrar a fé que Ele colocou no meu coração. Equipe, adoremos a esse. Que seja essa canção um tributo àquele que morreu e colocou essa fé no meu e no seu coração. Silvio.